Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para ter essa aula sobre medidas de posição, né, nessa disciplina de introdução à estatística, certo? Onde eu vou resolver alguns exercícios relacionados com a última atividade, ok? Parecidos ou semelhantes com a última atividade. Eu passei essas questões para vocês pelo grupo, né, para que vocês já tivessem elas na hora de eu estar resolvendo, para não ter que escrever no quadro o texto da questão, né? Então, a primeira questão que eu vou resolver é a seguinte, certo? Pede para calcular a média aritmética, a moda, a mediana e os quartis, certo? E os quartis do seguinte conjunto: B e E. Deixa eu pegar o papel. Cinquenta e um, 6, 48, 7, 50, 3, 49, 5, 48, 9, 15, 18, 10, 13, 10 de novo, 16, 14, 48, 10 e 20. Esse é o conjunto. São 20 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 termos. 20 elementos tem o conjunto B. Então, para você calcular, fazer encontrar esses valores dentro do conjunto, o que primeiramente você pode já começar a fazer, que vai servir para as outras medidas de posição, é você organizar de forma crescente ou decrescente, certo? O conjunto. Então, primeiro eu vou organizar de forma crescente. Para calcular a média aritmética, você não precisa organizar de forma crescente. Porém, para as outras medidas, é interessante você ter essa organização, ok? Então, já vamos fazer isso logo e depois ir fazendo as contas. Então, organizar de forma crescente. Bastante fácil de fazer. Certo? Alguma dúvida? Professor, tem uns participantes querendo entrar. Como? Tem gente querendo entrar na aula. Não estou entendendo. Não consigo entender o que está falando. Digita no chat para ver. Tem gente querendo entrar. Claro, pô, todo mundo que quiser entrar, entra. É só usar o link. Certo? E não tem problema, porque o fato de estar gravando não interfere com a pessoa entrar ou não na aula. Certo? Assim que podem ir entrando sem problema todo mundo que quiser. Tá certo? Isso não interfere na gravação. Ok? Muito bem. Então vamos continuar. Então, o que eu estava querendo fazer agora era escrever, então, organizar esse conjunto
de forma crescente, não? De um menor ao maior. Então, ficaria 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10, 10, né? São 3. Depois 13, 14, 15, 16, 18, 20, 48, 48, 48, 49, 50 e 51. Esse é o último termo. 51. Ok. Então, aí organizamos de forma crescente o conjunto, ok? Agora vamos sair calculando, então, essas medidas de posição que foram solicitadas. Primeiro, então, a média aritmética. Média aritmética. Então, para a média aritmética, simplesmente é você somar todos os termos e dividir por a quantidade de termos que tem aí, né, aparecendo. Então, vou sentar aqui para ficar mais fácil de fazer. Poder escrever. Apareceu só minha cabeça, mas tudo bem. Então, ficaria assim. X bar, né? Que é o símbolo da média aritmética, vai ser igual, então, a... Tem que escrever bastante aqui. Medio grande, comprido a conta. 3 mais 5, mais 6, mais 7, mais 9, mais 10, mais 10, mais 10. Todos os termos que apareçam repetidos ou não, tem que colocar todos eles, certo? Mais 13, mais 14, mais 15, mais 16, mais 18, mais 20, mais 48, mais 48, mais 48, mais 49, mais 50 e mais 51. Dividido por 20, que é a quantidade de termos que tem. Se você fizer essa soma, dá 450. Dividido por 20, dá 22,5. Então, esse aí é a média aritmética, certo? Simplesmente você soma todos os termos e divide pela quantidade de termos, ok? Agora, facilmente, a gente pode calcular, neste caso, a moda também. Porque a moda é simplesmente os termos que mais se repetem, né, aqui nesse conjunto, né, nesse tipo de problema, onde são um conjunto de dados, né, assim, colocado assim como está expressado assim, como um conjunto, né, uma quantia pequena de termos, né. Então, a moda simplesmente é você verificar o que mais se repete. No caso, você tem o 10 e você tem o 48, certo? Então, você chamaria esse conjunto de bimodal, certo? Porque tem duas modas. É bimodal, ok? Bom, vamos continuar agora. Vou ir apagando, certo? Para eu ir fazendo o resto. Apagando aqui em cima. Vamos calcular, então, a mediana, né? A mediana. Que já foi calculada a moda e já foi calculada a média aritmética, ok? A mediana. MD. Certo? Neste caso,
a mediana é um termo que você localiza no meio do conjunto, quando você organizou de forma crescente ou decrescente. No caso, como tem 20 termos, então é o 10º termo, né? Você conta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o 14, é o 14. Só que, se você pegou o primeiro 10 termos, mas tem ainda outros 10, então você tem que considerar também o 15. Tá certo? Quando você tem uma quantidade par de termos, como aqui são 20, então você tem que pegar os dois termos no meio e fazer uma média aritmética, simplesmente. Se fosse um conjunto ímpar, ou seja, se você tivesse, por exemplo, 1, 2, 3, 4 e 5, então a mediana seria simplesmente o 3. Pronto, não precisa fazer conta nenhuma, porque o 3 divide em dois conjuntos de 2 elementos cada, certo? Mas neste caso, como é par, você tem dois conjuntos de 10 termos, né? Então, você tem que pegar a média aqui, desses dois pares, desses dois termos, certo? Então, ficaria assim, né? A mediana. Fica 14 mais 15 sobre 2, certo? Ou seja, 29 sobre 2, que é 14,5. Então, essa seria a mediana. E que já vimos na teoria, né? Coincide com o quartil número 2, certo? Temos 3 quartis, né? Quartil 1, o 2 e o 3, certo? Pois o quartil 2 coincide com a mediana, é exatamente o mesmo termo, ok? E agora, para você encontrar os quartis, né, que está faltando, né? ABCD, quartis. Né? Neste caso, o quartil número 1, certo? Representa 25% da quantidade de termos, ou seja, o quartil 1 está na posição 25%. O quartil 2 na posição 50%. E o quartil 3 na posição 75%, certo? Então, divide 1/4, metade, 3/4, certo? Assim que divide os quartis, o conjunto, né? Então, neste caso, aqui temos dois subconjuntos, né? Tem de 3 até o 14, certo? Então, aqui são 10 termos. Para poder pegar o termo do meio, como são pares também, é uma quantia par, você tem que fazer como fizemos para calcular a média, a mediana. É a mesma coisa, né? Então, vamos até o 14, né? Então, aí contamos, né? Como são 10 termos, 1, 2, 3, 4, 5 é o 9 e o 10, né? Porque agora temos do 3 a 9 são 5 termos e do 10 ao 14 são 5 termos. Então, o primeiro quartil é 9 mais 10 dividido por 2, ou seja, 19 sobre 2, que é 9,5. Ok? Como falei antes, se os subconjuntos que você tem são ímpares também, você tem uma quantidade ímpar de termos, então basta você pegar o termo do meio, certo? Mas não é o caso aqui. E, novamente, agora, de 15 a 51, são 10 termos novamente, né? Então, contamos. A partir do 15. 1, 2, 3, 4, 5. Deu 48 aqui. E, obviamente, o 48 do outro lado, que é 1, 2, 3, 4, 5. Então, claro, aqui a média, esse seria o quartil, o terceiro quartil. O que 3, né? Porque aqui você tem 25%. Na metade, onde você calcula a mediana, você tem 50% e aqui você teria os 75%, né? Lembre-se que o conjunto você organizou de forma crescente, né? Aqui, obviamente, que a mediana, assim, a média aritmética precisava ser calculada, porque vai ser 48, obviamente. Certo? Né? Então, aqui você tem a posição do Q1, do primeiro quartil, depois do segundo quartil, e aqui do terceiro quartil. Às vezes,
o elemento faz parte do conjunto e outra vez não, certo? Como nesse caso não faz parte de nenhum termo, faz parte do conjunto, ok? Então, com isso, você resolve a questões onde você tem o conjunto de dados como sendo um conjunto discreto, como chama-se esse tipo de conjunto aqui. O conjunto V chama-se um conjunto discreto porque tem uma quantidade pequena de termos de dados, certo? Que você facilmente pode utilizar para você verificar, certo? Inclusive aqui você pode fazer até calcular os percentis, essas coisas todas, né? Basta você ir fazendo do jeito que faz aqui, faz as outras contas, mas porque você, a ideia aqui dos quartis, do percentil, você vai dividindo, né? Você divide em 100 partes, quando você faz em percentis, né? Em quartis você divide em 4 partes. E tem um decis, que também falei, que você divide em 10 partes, certo? Ok. Então é isso. Alguma dúvida? Ficou claro? Se está claro, então, não precisa falar, não. Só basta dizer, se fica em silêncio, porque eu creio que ficou claro. Em todo caso, eu estarei gravando, como estamos gravando, eu estarei depois transmitindo isso pelo YouTube, ok? Muito bem. Então, agora, vamos passar para dados agrupados, certo? Quando você trabalha com dados agrupados, estes são dados não agrupados, né? Porque você tem um conjunto discreto. Quando você trabalha com dados agrupados, tem dois tipos de dados agrupados, com intervalos e sem intervalos, certo? Quando é sem intervalo, porque ainda o conjunto é mais reduzido, não tem muitos termos, certo? Então, você pode considerar que quando tem muitos dados, na quantidade, a pesquisa que você fez foi pequena, certo? Não foi muito ampla, né? Certo? Então, aí, você considera sem intervalo, certo? E no caso, eu considerei um conjunto, certo? Uma tabela, onde você tem uma distribuição de frequências, né? Vou colocar aqui a tabela. Deixa eu ver, colocar. Isso aqui estão os outros, certo? Então, aqui a tabela. Vamos chamar de classe aqui. E o XI, certo? Você tem a frequência, que é frequência simples, né? É a frequência simples. Certo? Então, a primeira classe é o 3, segunda classe é o 4, terceira classe é o 5, quarta classe é o 6, quinta classe é o 7, e ainda temos a classe do 8, que é a sexta classe, né? Aqui é um termo total, ok? Então, para você calcular, novamente aqui está pedindo que você calcule a média aritmética, a moda, a mediana e os quartis, certo? Todos os 3 quartis. A mesma questão anterior, só que agora com um conjunto de dados agrupados, né? Sem intervalo. Ok? Então, para você poder obter essas informações, você vai necessitar de aumentar um pouco sua tabela com outras informações a mais, certo? Então, você vai necessitar calcular o que chamamos de a frequência acumulada, certo? Que é o F maiúsculo, ok? E, neste caso, também, uma coluna. Não vendo como fica feio? Se eu faço na mão a tabela, como fica feia? Toda cheia de coisa, toda torta, né? É o que eu te digo. Por isso que tem que ser feito na régua, bem bonito, e fica mais elegante, né? Então, essa seria a frequência simples, certo? Você quer colocar frequência simples, une-se aqui, frequência simples, FI, e aqui a frequência acumulada, né? E o F maiúsculo, ok? E ainda,
neste caso, também uma coluna para o produto entre a classe, o valor da classe e o valor da frequência simples, ok? A frequência simples F1. Essas F1, F2, vou colocar agora só para me guiar, certo? Igual que esse X1, X1, não precisa, mas tudo bem. A primeira frequência é 4, a segunda é 8, terceira frequência é 11, quarta frequência é 10, quinta frequência é 8 e sexta frequência é 3, de novo. Então, você vai somar todas essas frequências, que é uma informação importante que você utiliza também. O total é 44, né? O total de dados que você tem nessa tabela, né? Tabela número 1. E agora calculamos a frequência acumulada, né? F1 é 4, F2 é 4 mais 8, ou seja, 12. F3 é 8 mais 12 mais 11, né? Ou seja, 23, certo? Depois, F4 é 23 mais 10, ou seja, 33. F5 é 33 mais 8, ou seja, 41. E F6 é, obviamente, 41 mais 3, 44. Tem que coincidir, evidentemente, a soma, assim, a última frequência acumulada tem que coincidir com o total que você já tem aí, claro. Agora, agora vamos fazer a última coluna, né, que é 3 vezes 4, certo? Que multiplico o valor da classe pela frequência simples, né? 3 vezes 4 é 12, 4 vezes 8, 32, 5 vezes 11, 55, 6 vezes 10, 60, 7 vezes 8, 56, e finalmente 8 vezes 3, 24. Ok? E vou somar essa coluna também, certo? A soma, então, de xi vezes fi, né? O produto da classe pela frequência simples. E essa soma dá 239, ok? Então, agora que você já preencheu a tabela e já está assim com esses dados, já é possível você calcular o que está sendo solicitado ali, né? Porque, primeiramente, para calcular a média aritmética, certo? Neste caso, como estamos com dados agrupados, chama-se média ponderada, né? Porque você necessita incluir, além dos dados da classe, a frequência simples, né? Por isso que a gente fez, somamos aqui a frequência simples e somamos aqui o produto, aliás, somamos também o produto da classe pela frequência, né? Essa aqui é a ponderação, né? Que você está considerando a quantidade de vezes que aparece o dado 3, que é 4 vezes. O dado 8, o dado 4 aparece 8 vezes. O dado 5 aparece 11 vezes. Isso é o que está dizendo, entendeu? Então, aqui você tem 44 dados, né? 44 valores. Ou seja, se você pegasse como conjunto, como fizemos na primeira questão, você teria que colocar um conjunto esticado assim com 44 dados. Como isso já, e tem muito que se repete, então, obviamente, que você agrupa e trabalha assim com uma tabela que é uma fácil conta, obviamente. Então, essa média aritmética aqui é calculada como sendo o somatório da última coluna, que calculamos, que é o produto da média aliás, produto da classe pela frequência simples, dividido pela soma das frequências simples, né? Ou seja, 239 sobre 44. Ok? E isso vai dar 5,4319. Essa seria então a média. Normalmente a gente pega duas casas depois da vírgula, 5,43 seria a média, certo? Aproximadamente. Para calcular a moda, neste caso, você identifica
qual é a frequência maior na coluna aqui da frequência simples. Como a frequência maior é a F3, certo? É 11, né? 11 termos, né? Então, simplesmente, a classe correspondente vai ser a moda. Portanto, é 5 a moda, neste caso que você está com dados agrupados em intervalo, né? Você identifica a maior frequência e então a classe correspondente é a moda. Agora, a mediana. Para a mediana, já necessita você fazer uns calculinhos um pouquinho mais com cuidado, certo? Já vem a mediana e os quartis, você necessita fazer as continhas a mais, né? Então, para a mediana, certo? Primeiramente, vamos calcular. Inicialmente, calculemos. O que vamos calcular? Vamos calcular como é a mediana. É simplesmente você pegar a soma das frequências e dividir por 2. Certo? Esse é o dado que você necessita para verificar a mediana. Ou seja, 44 dividido por 2 dá 22. 22. Então, agora você identifica, dentro da coluna das frequências acumuladas, qual é a frequência acumulada maior imediatamente depois de 22. Certo? Ou seja, 23. Né? 23 é a frequência acumulada depois de 22. Certo? Aqui vem logo depois. Então, a classe que corresponde, né? A classe que corresponde é a classe número 3, né? A classe 3, porque a frequência é 23, maior que 22, certo? E neste caso, a moda vai ser então a classe correspondente a essa frequência, né? Então, a moda, aliás, mediana, perdão, a mediana aqui vai coincidir com a moda, né? Neste caso, mas é só uma causa de coincidência, né? É 5, né? Que corresponde à classe da frequência acumulada de valor 23, certo? Que era imediatamente maior que 22, que era o cálculo que fizemos quando dividimos a soma das frequências simples, dividido por 2, né? Já que estamos calculando a mediana, né? E esse aqui corresponde ao segundo quartil, também, certo? É o segundo quartil também. Ok? Agora, para calcular conseguem ver aí, né? O terceiro, acho que depois vamos acomodar mais para lá. O primeiro quartil, né? Quartis. O Q1, certo? Para calcular o Q1, o que a gente vai fazer? Vamos calcular, neste caso, usamos a seguinte conta. A soma, né? K vezes a soma das frequências simples dividido por 4. Né? Então, quando esse K vale 1, 2 ou 3, ou seja, para o primeiro quartil, segundo quartil e terceiro quartil. Né? Então, no caso, como é o primeiro quartil, então calculemos quando K vale 1, a soma do CFI dividido por 4, simplesmente. E seria então 44 dividido por 4, que é 11. 11. Então você vai na coluna da frequência acumulada e encontra a frequência imediatamente maior que 11. Ou seja, a segunda frequência acumulada, que é 12. Então, a classe que corresponde
segundo quartil é a classe número 2, certo? Porque a frequência 2 é 12, certo? Ou seja, que o primeiro quartil corresponde a 4, né? 4 é a classe, o valor do primeiro quartil. E para o terceiro quartil, certo? Porque o segundo quartil já foi calculado, é a mediana. Calculamos o seguinte. Calculemos 3 vezes o somatório de FI sobre 4, né? Porque agora o K, que está aqui nessa continha, vale 3, né? Ou seja, é 3 vezes 44 sobre 4. Ok? E isso aqui não é outra coisa que 3 vezes 11, ou seja, 33. 33, certo? E então, esse 33, identificamos na coluna das frequências acumuladas, que é o F4, né? Exatamente F4. Então, aqui já coincide, né? Mas está tudo certo. Então, aqui, a classe do terceiro quartil é a classe da quarta classe, porque o F4, no caso, é 33 exatamente igual a esse quartil, né? Assim, igual ao valor que a gente dividiu aqui 3 vezes a soma das frequências simples dividido por 4. E aí, então, consideramos, então, que o terceiro quartil vai ser 6, que corresponde à quarta classe, ok? Então, aí você tem a média aritmética, a moda, a mediana e os quartis, certo? No caso em que você está trabalhando com um conjunto de dados agrupados, mas sem intervalo de classe, ok? Alguma dúvida? Perfeito. Então, vamos continuar. Agora, vamos fazer o terceiro exemplo, que é um pouco mais sofisticado, dá um pouquinho mais de trabalho, mas está dentro do que estamos estudando, certo? Que é quando você está com um intervalo de classe, sim, um conjunto de dados agrupados, mas quando você tem intervalo de classe, certo? Deixa eu ver se eu começo mais para cá, né? Acho que dá para começar por aqui. Um pouquinho para cá. Aqui. Terceiro exemplo. Então, no terceiro exemplo, temos a seguinte tabela. Temos aqui o número da classe. 1, 2, 3, 4, 5 classes. Ok? A classe está dividida em intervalos, ok? Que são 150 até 158, 158 até 166, 166 até 174, 174 até 182, 182 até 190, 190. E colocamos aqui o total. Agora vem a frequência simples, que é o que fornece normalmente os livros, né? E o resto é você que tem que calcular. Frequência simples, CFI. Ok? Que é 5
12, 18, 27, 8. Isso dá um total de 70. 70. Então, para você completar essa tabela, né, com dados que você vai precisar para fazer, encontrar esses valores, né, a média, a mediana, essas coisas todas, né? Necessitamos de um ponto médio, necessitamos do produto da frequência da classe pela frequência simples e necessitamos a frequência acumulada, certo? Vou colocar aqui a frequência acumulada. Frequência acumulada, certo? Depois da frequência acumulada, vou colocar o ponto médio, que é xi barra, certo? E depois da frequência acumulada, vai ser do ponto médio, vou calcular o produto do ponto médio pela frequência simples, certo? Vou calcular esse produto aí. E aí finaliza a tabela. Essas colunas você utiliza para facilitar depois as contas no final, né? Então, vamos ir fazendo aqui. A frequência acumulada. Então, 5 mais 12 é 5, começa aqui, né? 5 mais 12 é 17. 17 mais 18, 35. 35 mais 27 dá 62. E 62 mais 8 dá 70. Certo? Agora, o ponto médio, né? O ponto médio é soma os extremos, né? Aqui o x1 bar, né? Seria 150 mais 158 dividido por 2, certo? Ou seja, 154, né? 154 quilos. O x2 bar, então é 158 mais 166 sobre 2. E isso vai dar 162. E assim por diante, você vai calculando todos os outros pontos médios, certo? Dá 170, ok? 170, 178 e 186. Então, aí você tem os pontos médios. E agora, então, vou multiplicar o produto do ponto médio pela frequência simples, ok? Por isso que muitas vezes, quando você vai construir uma tabela, na hora de você resolver o problema, acostuma-se colocar essa coluna do ponto médio aqui, entre a classe e a frequência simples, aqui nessa parte aqui. Como já estava, eu estou usando a forma que foi colocada a tabela no problema, então, assim como coloquei para vocês na lista de exercícios, na atividade, então coloquei assim, mas se você quiser, quando você for responder as questões, você tranquilamente pode colocar essa coluna do ponto médio aqui, ó, certo? Antes da frequência simples, certo? Primeiro coloca, certo? E depois a frequência acumulada e no final o produto da frequência simples pelo ponto médio, se quiser, né? É uma forma de você organizar para não se confundir depois na hora de puxar os dados, né? Então, vamos lá, continuamos aqui. Agora o produto, né? 5, que é o valor da frequência simples, vou colocar aqui, então, x bar, né? 154 vezes 5, né? Que é este pelas frequências simples. Vai dar 770. Agora, 162 vezes 12, né? Certo? 162 vezes 12 dá 1944. Depois, 170 vezes 18. Vai dar
3.060. Depois, 178 vezes 27. Isso vai dar 4.806, ok? E, finalmente, 186 vezes 8, né? Que vai dar 1.488, certo? Por isso que é melhor você colocar aqui nessa parte, para não se confundir e multiplicar pela frequência acumulada, certo? Você tem que multiplicar esse valor do ponto médio pela frequência simples. Por isso que se acostuma colocar, depois da classe, já coloca o ponto médio, certo? E depois a frequência simples, ok? No caso, quando você está trabalhando com intervalos, né? E essa coluna do produto do ponto médio pela frequência simples, vamos somar também. E isso vai dar aqui x bar vezes FI, né? Vai dar 12.068. Esse é o valor que deu essa soma, né? Então, agora vamos a calcular o que pede o problema, né? Que é a média, a mediana, igual como antes, né? A média, a aritmética, a moda, a mediana, os quartis e são três percentis, né? O P22, o P59 e o P95, ok? São esses três percentis que vamos calcular, certo? Muito bem. Então, vamos começando pela média aritmética. X bar. X bar se calcula como fizemos para os valores não agrupados, sem intervalo de classe. Ou seja, é a soma da coluna do produto que fizemos, do ponto médio para a frequência simples, dividido pela soma da frequência simples, né? Então, você já fez essa conta, portanto, fica 12.068 dividido por 70. Por isso que é bom calcular primeiro esses valores, depois facilita para fazer as contas, né? Então, isso vai dar simplesmente 172,4. Essa aí, então, é a média aritmética, ok? Vamos ver a moda. No caso da moda, a gente localiza primeiro a frequência simples maior, certo? A frequência simples maior. No caso aqui é 27, né? 27 é a frequência simples maior, certo? E como é o 27, ele está nesse intervalo, que é o quarto intervalo, então a gente calcula usando o que chama-se moda bruta, né? Que é o limite inferior mais o limite superior dividido por 2. Então, uma média aritmética entre os limites, né? Ou seja, vai dar essa conta aqui, porque já fizemos essa conta, né? Dá 174 mais 182 sobre 2, que é 178, né? Esse valor aqui, o ponto médio, é exatamente o que chamamos de moda bruta, né? Que é a forma que eu falei para você que vamos considerar para calcular essas contas, né? Fazer a média, a moda e agora, então, para a mediana, certo? Vou apagar aqui um pedacinho, cadê o parar? Vou apagar esse pedacinho onde calculamos a média aritmética. Acho que dá para calcular aqui nesse pedacinho que ainda cabe a mediana. C, a mediana, certo? Para a mediana, primeiramente, necessitamos calcular, certo? Calcular a soma das frequências dividido por 2, certo? Porque a mediana divide em 50%. Por isso que você divide por 2, certo? Ou seja, 70 dividido por 2 é 35, né?
35. Então, você vai... observa que 35 é uma frequência acumulada. Né? E quando isso acontece, quando a frequência... no caso de você estar trabalhando com intervalo, certo? Quando a mediana que você está calculando, quando você faz a conta para encontrar a mediana e te dá exatamente o valor idêntico a uma frequência acumulada, então você vai considerar como a mediana o limite superior do intervalo modal, né? Então, nesse caso, como F3, a frequência acumulada 3, né, que corresponde à terceira classe, né, é 35, certo? Então, certo? Essa é a. Então, I3 é chama-se classe modal, né? Classe mediana, aliás. É a classe mediana, né? Porque estamos calculando a mediana. É a classe mediana. Logo, certo? A mediana corresponderá ao limite superior da classe mediana, certo? Que é a terceira classe neste caso. Ou seja, corresponderá a 174. 174, então, é a mediana. E que corresponde também ao segundo quartil. Ok? O segundo quartil, portanto, é 174 igual à mediana. Que é quando coincide, né? Se não coincidisse, você vai fazer como você faz o cálculo da forma que vou calcular para o quartil primeiro quartil e o terceiro quartil. Da mesma maneira você faz para a mediana, tá certo? Como aqui, aproveitei esse caso aqui, como coincide para você ter esse pendente também. Agora, vamos calcular os outros, né? Os outros quartis. Os quartis 1 e 3. Então, para isso, já temos o quartil 2, né? Que é a mediana. Então, aqui, no caso dos quartis, certo? A gente considera K vezes o somatório de FI dividido por 4, né? Certo? Onde K vai ser 1, 2 e 3, certo? Como é 2 e você substituindo, simplificado com 4, fica exatamente a mediana, né? A soma dividida por 2. Ok, então para o primeiro quartil, que é 1, então a gente calculamos o somatório dividido por 4. Ou seja, 70 dividido por 4, que dá 70 dividido por 4 dá 17,5. Ok? E aí, então, localizamos a frequência acumulada imediatamente maior a 17,5. Observa que a frequência acumulada aqui, 2, é 17. Não serve porque é menor que 17,5. Então, temos que considerar 35 de novo, né? Como sendo a frequência, né? Ou seja, a classe aqui é a terceira classe, certo? Pois a frequência 3 é 35 maior que 17,5, certo? E aí, então, você agora, para fazer o cálculo do quartil, necessita de uma formulinha, né? Que temos aqui, que está nos apontes, certo? A formulinha dos quartis é a seguinte: limite inferior da classe do quartil, mais, certo? Aqui é o somatório da CFI sobre 4,
essa continha que fazemos aqui, menos a frequência anterior, a frequência acumulada anterior, certo? Essa que você encontra, dividido pela frequência simples da classe do quartil, vezes a amplitude do intervalo. Certo? Todo esse dado você necessita conferir primeiro. Então, vamos fazendo aqui. Quem é o limite inferior da classe? Então, estamos na classe do valor da frequência 35, certo? Aqui. Terceira classe. Limite inferior é 166. Agora, quem é a frequência simples, que corresponde à mesma classe? É 18 aqui, né? 18. Agora, quem é a amplitude do intervalo, né? A amplitude do intervalo, aqui é a diferença do maior menos o menor. Todos eles, são todos os intervalos que têm a mesma amplitude, né? É 8, né? Todos eles são de tamanho 8. E a frequência anterior, certo? A frequência acumulada anterior ao 35, que é 17. Ok? E você pega todos esses dados que estão aqui e coloca dentro da fórmula, né? Da fórmula do primeiro quartil. Então, vamos fazer isso. Então, Q1 vai ser 166 mais. Aqui é a soma da frequência dividido por 4. No caso, quando o K vale 1, né? Quando o K vale... Essa conta que fizemos aqui. 17 sobre 17,5 menos a frequência anterior, que é 17, certo? 17 vezes a amplitude do intervalo, que é 8, e dividido pela frequência simples, que é 18. Substituindo todos os dados na formulinha do primeiro quartil. E essa conta aí vai dar simplesmente 166,22. Tem que fazer aqui a diferença, multiplicar por 8, dividir por 18 e somar a 166. Então, o primeiro quartil é 166,22. Ok? O terceiro quartil. Então, para o terceiro quartil, então agora aqui o K vale 3, certo? Então, calculamos 3 vezes, certo? Isso. Então, seria aqui 3 vezes 70 sobre 4. E quanto que é isso? 3 vezes 70 sobre 4 vai dar 52,5. Certo? Então, na classe acumulada, qual é a classe que é maior que 52,5? É o 62 daqui, né? Que corresponde à classe 4, né? Classe 4, que é 62, certo? A classe 4, 62. E aí, então, vamos a colocar o dado na formulinha do quartil, né? No caso, o terceiro quartil. Então, os dados aqui desaparecem. E agora vai ficar o limite inferior da classe do terceiro quartil, que é 62 a quarta classe, é 174, então o limite inferior. 174 aqui. A frequência simples é 27. A amplitude do intervalo é 8, que para todos igual. E a frequência anterior, a 62, é 35. 35. Então, agora, colocamos essas informações na formulinha. Certo? Para encontrar o terceiro quartil. O Q3. Então, vai ser 174 mais. Aqui é a soma, assim, o produto de 3 vezes a soma das frequências dividido por 4. Ou seja, 52,5 menos a frequência anterior, que é 35, vezes a amplitude do intervalo, que é 8, e dividido pela frequência, que é 27. Ok? E isso vai dar
exatamente 179,18, certo? Então, esse seria o primeiro e o terceiro quartil, e o segundo quartil que você calculou já que é a mediana, ok? E agora falta calcular só os percentis, né? Esses 3 percentis que estão aí. Ok? Vamos fazer essa continha agora. Para calcular os percentis, certo? Percentis. Primeiramente, eu vou usar aqui agora para você localizar aqui no percentil, você usa K vezes o somatório das frequências dividido por 100, certo? Onde o K agora vai ser 1, 2, 3, até 99, certo? Quando você tinha os quartis, você divide em 4, você necessita de 3 quartis, certo? Para dividir em 4 partes. Para dividir em 100 partes, que é o percentil, você necessita de 99, uma a menos, certo? Claro. Ok? Então, simplesmente esse K vai assumir o valor de os percentis que eu estou querendo, ou seja, 22, 59 e 95. Ok? Então, para o 22, percentil 22, né? Então, calculamos 22 vezes o somatório de FI sobre 100, né? Ou 22 vezes 70 dividido por 100, certo? E 22 vezes 70 dividido por 100 dá 15,4. Então, esse aqui nos permite localizar a classe do percentil 22, né? 15,4. Então, quem é a classe imediatamente maior é a do 17, né? A frequência acumulada 17, que corresponde à segunda classe, né? Então, é a segunda classe, certo? Que corresponde, já que, pois, né? A frequência acumulada 2 é 17 maior que 15,4, né? Aí, então, com isso, já podemos, então, calcular, fazer localizar aqueles dados, né, que necessitamos, certo? Porque a fórmula estamos embaixo, né? A fórmula do percentil, PK, é parecida com a do quartil, né? Limite inferior mais, certo? Aqui fica K vezes o somatório das frequências dividido por 100, menos a frequência anterior, certo? Vezes a amplitude do intervalo dividido pela frequência simples. Ok? Só que a diferença do quartil era que dividia por 4. E aqui agora, como é percentil, você divide por 100. E evidentemente, no quarto decil você está calculando decil, né? Ou decis, aí você divide por 10, né? Aqui, certo? Mas a forma de fazer a conta é sempre a mesma, né? A formulinha. Então, agora, temos que encontrar esses dados. O limite inferior, certo? A frequência simples, a amplitude do intervalo e a frequência anterior à classe, certo? Limite inferior, né? Como estamos na segunda classe, né? O limite inferior é 158. A frequência simples corresponde a 12. Já sabemos que a amplitude do intervalo é 8. E a frequência anterior, acumulada anterior, é 5, né? Porque obviamente é a primeira frequência. Então, agora, o percentil 22 vai ser 158 mais, aqui então colocamos a soma que fizemos aqui, né? 22 vezes a soma da frequência dividido por 100, ou seja, 15,4 menos
a frequência anterior, que é 5, vezes a amplitude do intervalo, que é 18, dividido pela frequência, que é 12. Né? E essa continha ali, para o percentil 22, dá 164,94. Né? Isso seria o percentil 22. E assim sucessivamente, né? Você vai fazer todos. Da mesma maneira, né? Percentil 59, que é esse penúltimo aí. 59. Então, dividimos aqui, então, o 59. 59. Então, que fica 59 vezes o somatório das frequências dividido por 100. Então, aqui é 59 vezes 70 dividido por 100. E que vai dar 59 vezes 70 dividido por 100 dá 41,3. 41,3. Então, localizamos a frequência, né? Maior que 42,3, que é 62, certo? Que é o 62, né? Portanto, a quarta classe. Quarta classe, porque F4 é 62. Então, vamos ver qual é a classe do percentil. Temos que conseguir os dados, né? Em relação ao percentil 59, né? Quarta classe. Então, o limite inferior é 174. A frequência simples é 27. Limite inferior 8. E a frequência imediatamente anterior é 35. E agora substituímos, né? Nessa conta aqui, para encontrar o percentil 59. Limite inferior 174 mais. Aqui então é a soma da frequência dividido por 100 vezes 59, que é o 41,3, menos a frequência anterior, que é 35, vezes a amplitude do intervalo, que é 18, dividido pela frequência, que é 27. E se você fizer essa continha aí, o percentil 59 é 175,87. Normalmente, quando dá assim um número decimal, né? Um número decimal assim periódico, né? Que sabe referente, então você coloca lá, certo? Aumenta o valor da última classe, pronto, né? Faz uma aproximação para cima, né? Faz uma aproximação para cima e pronto. Aí você encontra que normalmente eu estou usando, né, 2 casas decimais, certo? Então você faz uma aproximação se quiser, não, se não, deixa assim tal como está, né? Como aparece mesmo, né? A 2 primeiras casas depois da vírgula e pronto. Porque você está trabalhando com números decimais a vezes que aparecem periódicos, então tudo bem, né? Não tem problema não. Ok? Então, para finalizar, esse último percentil, o 95, então, novamente aqui, certo? É o percentil 95. Então, 95 vezes o somatório dividido por 100. Então, aqui 95 vezes 70. E isso vai dar, dividido por 100, dá 66,5. Certo? E 66,5 corresponde a 70, né? Que é a última classe, já que a anterior é 62, né? Então, estava a classe da quinta classe, já que a frequência acumulada 5 é 70, maior que 66,5, né? E aí, então, vamos a pegar os dados, certo? Que necessitamos, né, para poder calcular o percentil 95, né? Limite inferior da classe é 182,
a frequência acumulada da classe é 8, a amplitude do intervalo é 8 também, e a frequência anterior é 62. Certo? Então, o percentil 95 vai ser 182 mais. Então, aqui você tem a soma dividido por 100 vezes 95, que é 66,5, menos a frequência anterior, que é 62, vezes 8, que é a amplitude do intervalo, dividido por 8, que é a frequência. Então, simplesmente simplifica aqui, né? E vai dar 186, certo? 5. Esse aí, então, é o percentil 95. Ok? E com isso, finalizamos a tirar dúvidas, certo? Para a atividade. Espero que você tenha aprendido alguma coisa aí, tenha tirado dúvidas, certo? Eu vou estar finalizando essa gravação e postando no canal do YouTube, né? E depois passando o link para você poder baixar o vídeo e poder fazer a atividade 4, que é a última atividade do semestre, quando você finaliza o curso, ok? Certo? Mais alguma dúvida, alguma coisa que queira perguntar? Ah, nenhuma dúvida? Perfeito. Excelente. Então, estou finalizando aqui a gravação. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Jesus é o único caminho, lembrem-se, a solução para todos os problemas. E que Deus abençoe a todos, certo? Bom trabalho, bom fim de semana e aguardo até domingo a atividade 4, ok? Fiquem com Deus.